Uma parada sobre o implante que não contam, e é importante a gente falar, é que o implante de cabelo ele pode dar errado. E o que isso quer dizer? Você pode transplantar os fios e... ou porque você não tomou um remédio, ou porque o tratamento não foi bem feito, ou porque você não teve as precauções no pós-transplante direitinho. Isso pode fazer com que os fios que foram transplantados não tenham suprimento sanguíneo suficiente e eles caiam. E o resultado vai ser menor do que o esperado. Porque tem um protocolo a ser seguido, né? Pós-transplante, eu fiz meu transplante em dezembro. Bem na época das férias. Bem na virada do ano eu fiz. Cara, eu fui viajar para um hotel, eu não podia entrar na piscina do hotel, eu não podia tomar sol, eu não podia fazer atividade física que tivesse um contato direto com a minha cabeça por pelo menos uns 3 meses, eu não podia usar chapéu, porque assim, é como se fosse uma casquinha de ferida que forma, né? Você precisa entender o que é o transplante de cabelo. Ele tira a raiz do cabelo, que é o folículo capilar, de um lugar, e ele leva pro outro. Por isso que é transplante. Então ele tá tirando de um lugar e transplantando pro outro. E aí, quando ele transplanta, por que forma aqueles pontinhos que forma na careca de quem fez um transplante capilar? Porque aquilo é uma cicatriz, né? É onde tá sendo cicatrizado. Agora, porém, se você, por exemplo, tem um canto do meu transplante, que se você reparar bem, ele deu uma leve caidinha, fica aqui, ó, tem um micro buraquinho aqui, não sei se vai dar pra ver direito, que eu acho que foi uma lambida do Tobias. Sabia? Porque eu tava, logo no primeiro dia, eu tava meio dopado ainda, não tava totalmente disposto, o Tobias me deu uma lambida na cabeça, fez assim, ó, blê. E aí eu tenho certeza que tirou um tequinho de cabelo que eu olho que tem um micro buraquinho que não era pra ter. Se você não faz direito, se você não cuida direito, se você não limpa direito, se o médico que fez o tratamento não fez direito, ele pode não pegar. E aí é comum até algumas pessoas fazerem mais de uma vez. Algumas pessoas fazem uma vez, se ficou legal, se pegou, se tudo rolou direitinho. Às vezes também, mesmo que o cara faça direitinho, o coisa não pega tão 100% assim. E é comum às vezes fazerem 2 aplicações. No meu caso, eu acho que, minha hairline tá bonitinha aqui, tá vendo? Tá bem naturalzinha. Eu gosto, respeita a proporção da minha cabeça. Se você comparar como eram as minhas entradas antes, é completamente diferente a parada. Mas assim, é importante você tomar cuidado, porque se não fizer direito, não pega. Outra parada que foi um cuidado que eu tive com o meu médico quando a gente fez, que eu queria que tivesse uma aparência o mais natural possível. Então você vai ver que ele tem esse biquinho, ele respeita ainda a linha de onde eram as entradas do meu cabelo, no sentido de, tipo, eu não fechei o cabelo aqui que nem o do Drake, tá ligado? Eu não fiquei com muito mais cabelo do que deveria ficar. Não, a ideia é que fosse uma coisa que fosse natural pra minha cabeça. Tanto que a maioria das pessoas que eu falo que eu fiz o implante, as pessoas não acreditam. Que pra mim é a vitória, é o sinônimo que deu certo, entendeu? Mas assim, tem que tomar cuidado, que às vezes fica um resultado que ele não é esteticamente perfeito, assim, ele fica uma coisa meio feia, fica meio Ken da Barbie. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre coisas do transplante que não te contaram, mas você deveria saber. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador. Esse aqui é meu novo canal, se você não é inscrito por aqui, clica aqui embaixo pra se inscrever e bora falar sobre transplante de cabelo. Outra parada importante aqui, ó, transplante de cabelo, ele não impede a queda de outros fios, e essa é uma questão que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, eu tava com 2 entradas muito grandes aqui na lateral, que estavam crescendo, mas eu ainda tinha até uma quantidade ok de cabelo, né, tinha uma entrada maior de um lado do que do outro, mas meu cabelo tava caindo. E aí eu fiz o transplante. Só que isso não significa que eu posso parar de tomar remédio para queda de cabelo. Porque a queda de cabelo do meu pai, ela é uma rescisão aqui da linha da frente. Então a queda do meu pai já tá aqui na testa, já. Meu pai já tá carecão. Ou seja, onde eu transplantei, meu cabelo vai ficar. Mas o meu cabelo, ele pode cair do transplante para trás. Então pensa assim, você tinha aqui um buraquinho aqui na coroa. Você fez o transplante aqui. Beleza, só que isso não impede que o cabelo possa continuar caindo ao redor. Então o que significa? Você tem que continuar fazendo um tratamento contínuo para evitar a queda de cabelo nos outros lugares onde ele não caiu ainda, porque ele vai continuar rescindindo. Então não quer dizer que você fez o transplante, você tapou o buraco onde não tinha mais cabelo, mas ele pode criar buracos em outros lugares. Aliás, né, toda família tem uma parada que você herda, né? Tem gente que ganha piano, tem gente que ganha joia. Eu herdei do meu pai a calvície, né? E não sei se você sabe, mas se tem alguém calvo na sua família, a chance de você ficar careca, irmão, é de quase 80%. E a entrada que eu tinha, ela me dava um pouco de dor de cabeça, porque eu já tenho um rodamuinho no canto do cabelo. Então é comum um canto do meu cabelo fazer assim, naturalmente. Tanto que eu tenho um hábito de abaixar. Você vai ver que eu sempre faço isso, porque o meu cabelo ele costuma virar pro lado, né? Ele costuma dar uma ondulada pra cá, bizarra, então eu preciso baixar ele, senão meu cabelo fica torto. Com a entrada, isso aumentar a insegurança, eu não conseguia fazer os penteados que eu queria fazer, não me sentia confortável. Foi justamente por isso que eu fui fazer meu implante e depois eu fui buscar a manual pra seguir meu tratamento complementar. Eu já estou fazendo tratamento com a manual faz 6 meses e o que eu mais gosto é que tudo foi feito de uma maneira muito rápida, muito simples. Eu entrei no site, respondi um questionário, mandei uma foto, um médico avaliou meu
caso e depois que foi aprovado, eu recebi uma receita personalizada e o kit de tratamento chegou na minha casa. Inclusive, ele chega assim, ó, bonitão, super discreto, com frete grátis. E o mais importante é que eu tenho acompanhamento clínico via WhatsApp. Assim eu posso tirar minhas dúvidas sobre o meu tratamento sempre que eu precisar. Com o cupom PROMOEDSON40, você tem 40% de desconto no seu primeiro pedido, mais o frete gratuito. A promoção é por tempo limitado, então aproveita enquanto tá rolando. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Outra coisa do transplante que as pessoas não se ligam é que o transplante ele não cria fio novo. Você transplanta de um lugar para o outro, certo? Então você tira de um lugar e vai para o outro. Costuma acontecer, a gente tem um adensamento de fios muito grande aqui na nuca. Então o que ele faz? Ele tira daqui de trás e leva para a parte da frente. Aqui na parte de trás ela é menos sensível ao DHT. Então ao tirar o fio daqui, você traz para cá, então você tem um fio que ele é menos sensível ao DHT e menos predisposto a cair, que já é uma delícia. Já é ótimo. Porém, o que você precisa entender? Às vezes, a área doadora, ela não é grande o suficiente para a área que você perdeu. Então, você precisa tomar um cuidado, assim, minha careca já perdi metade da cabeça, vou fazer o transplante? Às vezes você não tem a área doadora suficiente para tapar. E aí a gente vai entrar no outro ponto. Só pode ser da própria pessoa, não pode ser de outra pessoa. E às vezes até dá para usar uma técnica que eles chamam de BHT, né? Que é o Body Hair Transplant. Inclusive eu falei disso com o Stanley no podcast que eu gravei no Vilela, lá no Inteligência Limitada. Mas nem sempre o cara vai optar por usar, nem sempre funciona 100%, né? Porque o adensamento de pelo às vezes é bem menor que o adensamento de cabelo. Então às vezes o cara consegue tirar da parte do peito, consegue tirar da bunda, consegue tirar da região íntima e colocar na cabeça. Mas tem que ver se o médico tem manja de fazer isso daí. O cara pode tirar até mesmo da barba, sabia? Pra pôr na cabeça, só que qual é o problema? A textura é diferente. Então você vai ficar, a textura do seu cabelo é bem diferente do seu pelo da sua barba, então você vai ficar com uma textura diferente de cabelo. Outra coisa também, o resultado, ele demora um pouquinho pra aparecer, né? Então assim, você vai fazer o transplante, o cabelo fica lindo, fica assim, ó. Quando eu fiz, ele ficou assim, ó, reto, tava, mano, lindo. E aí o que aconteceu? Em um mês e pouco, caiu todos os fios. E aí ele voltou a crescer. Ele só cresceu 100% depois ali de uns 6 meses, 6 a 8 meses. Então ele demora pra ele crescer, pra ele pegar. Então você fica desesperado. Você fala, caralho, não vai dar certo, não deu certo, meu Deus, que desespero, tal. Então você precisa ter um tempo de espera pra parada pegar no seu cabelo, tá? Outra coisa importante, é um processo indolor? Mas ele é um processo chatinho. Assim, dor, eu senti muita pouca. Mas assim, isso é anestesia geral, é muito rápido, você sai num dia, tá pronto no mesmo dia. Só que assim, o que me incomodou mais é a rotina de você cuidar de onde você transplantou. Como eu sou uma pessoa muito desastrada, tomei muito cuidado com o meu cabelo, exceto quando o Tobias não abriu minha cabeça, que não foi culpa minha, foi culpa de uma pessoa que deixou a porta da minha casa aberta e o cachorro entrou e eu não vi, eu não tava de olho nisso. Mas no resto, você precisa dormir com o corpo inclinado, tem um jeito certo de lavar o cabelo, tem um jeito certo de se você ficar. E aí, essas primeiras 2 semanas são bem chatinhas mesmo, assim, são bem chatas. Principalmente na parte da limpeza, que você tem que lavar o cabelo de um jeitinho certo, tal. E a rotina também é ruim. Eu tenho uns amigos loucos que fizeram transplante de cabelo e em um mês estavam no jiu-jitsu de volta. Que eu achei, já acho que é um pouco de loucura. Eu já acho que é um pouco, sabe? Mas no geral, é bem tranquilo, Hoje em dia a parte boa é que tá um transplante que ele tá cada vez mais barato, não é barato ainda, mas ele é muito mais barato do que já foi. E o FUI, né, que é essa fio a fio, ele é muito mais de boa do que era o FUT, né? O FUT era bizarro. Sabe como é que era o FUT? Ele arrancava uma lapa de couro da sua cabeça? Pô, era escroto. Eu tenho um amigo meu que ele tem essa de FUT, cara, é bizarro, que você consegue ver onde ele arrancou o couro aqui da parte de trás da cabeça, uma cicatriz enorme, e onde pega de um jeito diferente. O Trump tem uma de FUT. Você vê que o cabelo dele é meio esquisito, assim, quando você olha direito, assim, é feião. Graças a Deus, hoje em dia ela é mais simples, menos invasiva, é uma coisa mais... Pô, você vê a pinça de diamante que o cara pega o seu cabelo, assim, é uma coisinha muito delicadinha, muito louca, assim. Pô, tem toda uma tecnologia em toda essa parada, então tá ficando cada vez mais acessível. Mas você vai ter que ter um tratamento ao longo do tempo, você tem que tomar um cuidado, tá bom? Para mais dúvidas sobre transplante de cabelo, para minha experiência de transplante com cabelo, pergunta aqui nos comentários que eu respondo vocês, a gente troca uma ideia aí, se a galera tem dúvida que eu não falei aqui, então comenta, eu respondo para vocês, tudo que eu puder responder, eu tento ajudar o máximo possível de pessoas. Não esquece de usar o meu cupom PROMOEDSON40 lá na manual. Curte, compartilha, se inscreve, é nóis, valeu!